Meus amigos, vamos falar hoje sobre o contrato de locação por temporada. É aquele contrato que você tem o prazo limite de 90 dias. Bem, nesse contrato, as partes, tanto locador como locatário, têm que ter suas precauções. Devem ser, antes de contratar, procurar se cobrir de todas as, vamos dizer assim, os acontecimentos futuros que possam haver nessa relação. Vamos falar primeiro do proprietário. Bem, ele está com o imóvel normalmente mobiliado e com utensílios. Então, sua primeira preocupação é você fazer um levantamento detalhado do que você está deixando naquele imóvel, e esse inventário ele tem que fazer parte integrante deste contrato. Outra coisa também, você tem que se preocupar em quem vai ocupar esse imóvel durante esse período. Quantas pessoas? Porque um contrato de locação por temporada normalmente é feito procurando se economizar. Ou seja, senão você ia para um hotel, ia pagar uma diária maior. Então, quando você se predispõe a fazer esse tipo de contrato, é porque quer diminuir custos. E o que acontece é isso, você vai diminuindo custos rateando, ou seja, dividindo por várias pessoas este valor. Então, o que acontece? O proprietário muitas vezes está negociando com um casal, dois casais, mas não sabe quantos vão ocupar esse imóvel. Aí onde está o risco. Porque muitas vezes você pensa que contratou para 4 pessoas ficarem nesse imóvel, e quando você vai ver, tem 20. E aí, e normalmente essa é uma época de festa, que envolve uma cervejinha e tudo mais, o pessoal fica muito extrovertido, então fica um pouco difícil você manter a paz e manter a ordem dentro desse imóvel. Então você tem que precaver muito disso. De preferência, você pedir a listagem nominal daqueles que vão ocupar esse imóvel nesse período. E deixa isso na portaria, se for um condomínio, e não admite que aquela pessoa permaneça nesse apartamento fora, que não esteja nessa lista. Bem, essa é a preocupação do proprietário. Vamos agora à preocupação do inquilino. Normalmente, esse contrato é feito à distância, falando em tese, né? Essa pessoa está fora daqui, quer vir a Salvador, quer fazer um contrato de locação em uma cidade que ele pretenda ir, então ele não viu esse imóvel, ele não sabe detalhes sobre ele, ele vai ver o que está ali na internet. E ele tem que se preocupar em saber se aquele imóvel, se aquelas fotografias são atuais, se elas são reais, porque pode ser, eu preparei esse imóvel para alugar há 5 anos atrás, venho alugando ele aí, ele vem mudando durante o período. Agora, a parte talvez mais importante é você saber com quem você está tratando. Se você está falando com o proprietário ou se você está falando com um corretor, com empresa autorizada a fazer esse contrato. Isso a gente vê muita fraude. As pessoas fornecem uma conta porque o pagamento normalmente ele é feito 50% adiantado e 50% quando você vai receber o imóvel. Ok? Então você tem que realmente saber com quem você está tratando para não cair no golpe. Essas são as principais, existem outras evidentemente, mas essas são as principais preocupações que as partes têm que ter nessa relação locatícia. Pense nisso.